A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quarta-feira, 28 de junho de 2023, tem como título O Relativismo Cultural contra a Doutrina e a Autoridade Bíblica. O texto bíblico encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Queridos, um dos grandes desafios dos cristãos de nossos dias é saber como se portar frente ao relativismo cultural, que vem sempre acompanhado de adversidade religiosa. São cada vez mais comuns, frases como cada um tem a sua verdade, e o que é certo para mim não pode ser certo para outro. E, infelizmente, muitos cristãos estão sendo confrontados com isso. O relativismo impera em todos os âmbitos da sociedade ocidental. Vivemos o período chamado de pós-modernidade, caracterizado, entre outras coisas, pelo desencanto com a busca pela verdade. Os pensadores desse período passaram a crer que o motivo pelo qual nunca se chegou à verdade plena e completa, mediante a racionalização filosófica, é simplesmente porque ela não existe. Assim, queridos, o foco cultural passou a ser o relativismo. Isto é, as pessoas começaram a crer que toda verdade é relativa. É um mero produto das experiências de cada um. Como os indivíduos e suas experiências são diferentes, a verdade sempre será diferente. O resultado desse raciocínio é que o que é verdade para você pode não ser para mim. E nesse ambiente de verdade relativa, exige-se ser então politicamente correto. Não podemos dizer que o nosso discurso é verdadeiro e que os dos outros é falso, porque isso seria visto como arrogância da nossa parte. Afinal, queridos, quando se pensa assim, o discurso cristão parece muito soberbo, uma vez que afirmamos que Jesus é o único caminho, que não há outra possibilidade de se chegar à verdade que não passe por Cristo. Essa afirmação é bastante ofensiva para ouvidos pós-modernos, com todos os seus conceitos relativistas. Assim, queridos, além da ideia relativista, da linguagem politicamente correta, há também a ideia da inclusão, segundo a qual é preciso aceitar todos os pontos de vista. E eu pergunto, como conviver aí em ambiente tão contrário ao pensamento cristão? Nós temos de começar afirmando que tal pensamento pós-moderno relativista é hipócrita. Pois examine o seguinte pressuposto: toda verdade é relativa. Ora, se toda verdade é relativa, então essa verdade, a de que toda verdade é relativa, ela também é relativa. As pessoas que promovem o relativismo se baseiam em uma verdade absoluta para afirmar que não existe verdade absoluta. Se eles dizem que não existe uma única interpretação, que cada um tem a sua própria, então por que alguém deveria então ler um livro que defende o relativismo e ainda tendo de aceitar a interpretação do autor? Por que pessoas se dão ao trabalho de escrever livros e mais livros, afirmando que não há interpretação verdadeira, se na realidade querem que as pessoas leiam seus livros e concordem com as suas ideias? Queridos, é importante que ouçamos as outras pessoas, porém, sem nunca abrir mão da defesa da realidade, a de que há absolutos. E por que isso é importante? Porque nós cremos que o nosso Deus é alguém imutável em seu ser, em sua sabedoria,
em seu conhecimento. Ele tem uma vontade que nos foi revelada. Por exemplo, nos 10 mandamentos. Quando nós lemos lá, não adulterarás, isso é uma verdade absoluta, que significa que Deus desaprova o indivíduo que trai o cônjuge. E para o cristão, queridos, isso é verdade no Brasil, na China, no Japão, na Austrália ou onde ele for. É verdade desde que existiu a humanidade e é ainda hoje, pois trata-se de uma verdade absoluta. Não há nenhuma circunstância em que o adultério seja aceito por Deus. Não se trata de uma questão cultural, relativa. Enfim, querido, se você for confrontado pelo relativismo, primeiro, exponha a hipocrisia do pensamento relativista. Segundo, esteja firme na palavra de Deus. Terceiro, afirme a existência de valores absolutos imutáveis e válidos para todos os tempos e povos. E quarto, a pluralidade pode enriquecer nossa visão de realidade. Portanto, converse com pessoas que pensam diferente de você, procure entender o ponto de vista delas e de repente se aperceberá de que as diferenças não são tão grandes assim. O homem, queridos, como é a imagem e semelhança do seu Criador, sabe no fundo do coração que existe um Deus e que há um padrão absoluto. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quarta-feira a todos.